Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje começa aqui o nosso programa semanal de atualidades. Esse primeiro, na verdade, não será semanal, será quinzenal e nós iremos abordar importantes temas de atualidades possíveis de ser cobrados em provas de concurso. Falaremos de temas que rolaram entre o dia 25 de agosto e o dia 7 de setembro. Tá bacana? Lembre-se, é apenas uma abordagem superficial, detalhes e riqueza de informações a gente verá em sala de aula ou vocês verão por conta própria, por meio de suas leituras, assistindo aos seus programas e lendo as suas revistas. Bacana? Nosso primeiro tema vai ser a fuga do senador boliviano para o Brasil. Essa história deu uma confusão diplomática danada entre o Brasil e o nosso vizinho, a Bolívia do Evo Morales, que tem arrumado confusão. Pois bem, galera, o senador boliviano Roger Pinto Molina estava asilado na embaixada do Brasil, lá na Bolívia. Segundo ele, esse senador é perseguido político do presidente Evo Morales. Como ele é um senador de oposição, ele vinha fazendo críticas e o governo passou a persegui-lo. Temendo ser preso, ele então se refugiou na embaixada brasileira e pediu asilo diplomático na tentativa de depois obter o asilo político. Como o Brasil e a Bolívia andam tendo algumas relações no mínimo estranhas, havia 15 meses que o senador boliviano estava na embaixada brasileira e nada de sua situação se resolver. O governo brasileiro até concedeu o asilo político para ele, mas lembre-se, há um tratado internacional que diz que a pessoa só pode sair a partir da decisão de conceder o asilo político quando o governo local concede um salvo-conduto. E aí é que está o problema. O governo boliviano não concedeu o salvo-conduto. E não concedeu por quê? Segundo o governo boliviano, o senador não é perseguido político, ele é criminoso, tanto que ele responde a vários processos lá na Bolívia e em um deles ele já foi até o que, galera? Condenado. Como a situação do rapaz não se resolvia, o diplomata brasileiro de nome Eduardo Saboia, que é o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil, depois de vir ao Brasil várias vezes na tentativa de resolver o problema do senador, ele perdeu a paciência e unilateralmente, por conta própria, sem que seus superiores soubessem, ele tirou o senador da Embaixada Brasileira e trouxe para o Brasil numa operação bem perigosa. Saboia não tinha autorização, estou enfatizando para você, e isso vai ser cobrado na tua prova. Ele agiu por conta própria. Tá bacana? Qual foi a justificativa de Saboia para tirar o embaixador de lá? Segundo ele, ele agiu por uma questão de dignidade humana e de direitos humanos. Na condição em que o senador boliviano se encontrava na embaixada brasileira na Bolívia, o Eduardo Saboia chegou até comparar a situação do cara em uma saleta com a situação das pessoas que eram torturadas pelo DOPS durante aqui a ditadura militar. A presidenta Dilma até ficou indignada, que ela disse que não tem a comparação entre a embaixada brasileira lá na Bolívia e as salas do DOPS onde as pessoas eram torturadas, a distância era tão grande quanto o céu e o inferno. Ficou indignada. Tá bom, o boliviano está aqui no Brasil na tentativa de obter agora asilo político. Quais as consequências imediatas dessa história? O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, foi demitido. Dilma já não gostava dele e resolveu afastá-lo de vez, argumentando que, galera, que houve uma quebra de hierarquia e que faltou comando por parte dele. Como é que um simples diplomata da área de negócios toma uma decisão sem que o chefe máximo da diplomacia brasileira não saiba? Saiu Antônio Patriota e assumiu agora o ministério Luiz Antônio Figueiredo Machado, que era o embaixador brasileiro junto à ONU. A Bolívia está pedindo agora que o Brasil extradite o senador para lá e o Brasil se viu aí envolvido em uma confusão diplomática. Dilma até agora só disse o seguinte, que condena a fuga do senador e até disse que o diplomata Eduardo Saboia foi extremamente irresponsável. As consequências maiores disso nós teremos que esperar para ver se o Brasil vai conceder ou não o asilo político. O senador Eduardo Saboia chega até já a dizer a cogitar a possibilidade de pedir asilo político em outro país. Bacana? Pois bem, esse é o assunto aí do senador Eduardo Saboia. O segundo assunto importante que rolou aí entre o dia 25 de agosto e o dia 7 de setembro foi a aprovação pela Câmara no dia 27 de agosto do tal do orçamento impositivo.
Gente, orçamento impositivo. A imprensa não divulga muito, mas isso aí é aquela questão que cheira, gente. Cheira que vai cair em prova de concurso. Que história é essa? Como é que funciona hoje, galera? Cada parlamentar tem direito de indicar 15 milhões no orçamento nas chamadas emendas parlamentares. Ou seja, eu quero tantos milhões para construir uma ponte, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí fica constando lá as emendas parlamentares do orçamento. Mas o Poder Executivo, a presidenta Dilma, não é obrigada a liberar a verba. Então entenda, esses 15 milhões são apenas autorizativos, eles não são obrigatórios. Pelo fato de não ser obrigatório, historicamente no Brasil, essas emendas parlamentares são utilizadas como poder de barganha. Presidenta Dilma, todos os presidentes falam, se você votar a favor de mim nisso aqui, eu libero aquela emenda acolá. E aí, de certa forma, o Poder Executivo acaba controlando, exercendo alguma influência sobre o Poder Legislativo, o que constitucionalmente, democraticamente, não é nada interessante. Tá bacana? Mas, o que acontece? Agora, os senadores aprovaram a PEC do orçamento, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do orçamento impositivo, que diz o que, galera? Que o dinheiro será obrigatoriamente liberado. Não tem mais essa história de depender da decisão discricionária ali do Poder Executivo, não. A grana vai ter que ser liberada. Dilma era contra, mas a base não mandou bem e os deputados conseguiram aprovar. Lembrem-se, agora a emenda vai para o Senado, a proposta de emenda à Constituição. Lá no Senado, já que Dilma perdeu na Câmara, ela vai tentar alterar o texto da proposta de emenda à Constituição do Senado. Dilma, tudo bem, vai ser obrigatório, eu vou liberar o dinheiro. Mas Dilma quer que pelo menos 40% dessas emendas parlamentares sejam destinadas para a área da saúde. Sejam destinadas para a área da saúde. Resultado dessa história, a Dilma perde força, porque vai perder poder de barganha, e os parlamentares ganham força, e tem mais, tem dinheiro garantido para investir nas suas emendas, nos seus currais eleitorais, nas suas bases eleitorais, facilitando a sua reeleição. Bacana? Esse é o tal do orçamento impositivo. O terceiro tema importante para a gente é a questão da espionagem. Todo mundo lembra? O ex-agente da NSA, Edward Snowden, fugiu lá dos Estados Unidos, denunciou um programa secreto de espionagem, dizendo que o governo americano bisbilhotava a vida de cidadãos americanos, cidadãos europeus e até de outros governos. Tá bacana? Num primeiro momento, o Brasil fez vista grossa, achando que não tinha nada a ver. Mas depois, em entrevista lá na Inglaterra, o Edward Snowden, quando ele estava na área de trânsito, do aeroporto de Moscou, lá na Rússia, Edward Snowden concedeu uma entrevista ao jornalista inglês do The Guardian, Glenn Greenwald. Esse rapaz, ele não só concedeu a entrevista, ele liberou um monte de documentos secretos do governo americano para o jornalista inglês Glenn Greenwald. E esse jornalista acabou divulgando algumas coisas. Num deles, disse que o Brasil era o segundo país mais espionado do mundo. Essa parte é mais antiga, a gente já sabe. Dilma disse que eles feriram a nossa privacidade, a nossa liberdade e os nossos direitos humanos e disse que vai tomar as medidas diplomáticas cabíveis. Depois dessa história toda, o brasileiro David Miranda, que é companheiro do jornalista inglês Glenn Greenwald, foi detido lá no aeroporto de Londres, ficou retido por 9 horas, sofreu pressão psicológica e até tortura psicológica, até que ele divulgasse as senhas do seu computador e do seu smartphone, e o serviço de inteligência inglês acabou descobrindo que no computador do brasileiro David Miranda havia lá informações secretas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Quando a gente achava que a história tinha acabado, veio mais uma tona. O jornalista inglês, com a repórter Sonia Bridge, fizeram uma matéria para o Fantástico no domingo, dia 1º de setembro, onde eles mostraram vários documentos provando que o Brasil não era só espionado. A própria presidenta Dilma e seus principais assessores eram bastante espionados. Dilma ficou indignada e exigiu o que, galera? Explicações do governo americano. Todos os e-mails e as ligações telefônicas da Dilma e de seus principais assessores eram lá interceptados pela Agência Nacional de Segurança,
que tinha escritório aqui no Brasil até 2012. Estava cheio de agente secreto aqui no Brasil, espionando a vida dos brasileiros e da presidenta. Resultado disso, galera, nessa mesma semana, na quinta e na sexta-feira, os dias 5 e 6, a presidenta Dilma estava em Moscou na reunião do G20, o grupo dos 20 países mais industrializados, da qual o Brasil e Estados Unidos fazem parte. A situação era extremamente constrangedora e houve lá uma pequena reunião entre Dilma e Barack Obama. Ainda não sabemos os detalhes dessa reunião e a única coisa que foi dito é que o próprio Barack Obama assumia a responsabilidade por isso e disse que até quarta-feira agora dessa semana, quarta-feira, dia 11 de setembro, ele dará todas as explicações diplomáticas necessárias para o governo brasileiro. Tá claro isso? Muito constrangedora essa situação e, de certa forma, fere gravemente a soberania brasileira. Lembrando que ocorreu aí a reunião do G20, a formação de grupos de interesse, exemplo do G7, do G20 e do G8, é uma tendência do processo de globalização. Como há uma alta competitividade entre os países costumam se unir, formando blocos econômicos ou grupos de interesse para ficarem mais fortes na competição global. Então esse G20 é hoje o grupo mais importante do mundo, é o grupo que reúne as potências industriais e ele foi criado em 99 para tentar evitar crises financeiras. Ele não conseguiu evitar essas crises financeiras, mas por outro lado é ele quem atua para que essas crises sejam sanadas o mais rápido possível. Tá bacana? Lembre-se, o G20 financeiro é formado pelos ricos e os países emergentes. Então basicamente quem é que compõe esse G20? O G7, os 7 mais ricos do mundo, a União Europeia, que aí atua como um só, os BRICS, lembra dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de outros países de menor relevância política e econômica no mundo, tais como Argentina, México, Coreia do Sul, Turquia, Arábia Saudita e outros. Em geral, esse grupo se reúne para debater questões financeiras, mas nessa reunião, em São Petersburgo, lá na Rússia, não foi em Moscou, como eu havia dito, foi em São Petersburgo, lá na Rússia, não discutiram questões financeiras, discutiram mais questões políticas. Os dois assuntos principais foram o que, galera? A crise na guerra civil da Síria e a possibilidade ou não de intervenção na região, além da própria espionagem aí dos Estados Unidos. Bacana? O quarto assunto importante nessa quinzena aí foi a história do deputado Natan Donadon. Gente, Natan Donadon entrou para a história do Brasil como o primeiro deputado federal processado e condenado com o caso transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro deputado federal da história do Brasil que foi para cadeia. Ele foi condenado, galera, em 2010, entre outros crimes, por formação de quadrilha e peculato. Tá bacana? Mas, como a gente sabe, os meandros do direito processual brasileiro, os advogados entraram com recursos 1000, e somente, ele foi condenado em 2010, e somente no dia 28 de julho agora, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão mesmo do deputado Natan Donadon, que agora está lá tirando férias na Papuda, o presídio aqui de Brasília. Tá bom. Mas o deputado está preso, foi aberto então lá na Câmara dos Deputados um processo para a perda do seu mandato. O relator foi o deputado Sérgio Veiter e ele concluiu, claro, que uma pessoa com um crime transitado em julgado teria que ser o que, galera? Cassado. Tá bom? O relator então pediu a cassação. Foram votar no plenário e você sabe, o voto foi o que, galera? Secreto. Meus queridos, em votação secreta, não houve o número mínimo suficiente de votos para cassar o deputado e a Câmara decidiu pela manutenção do mandato de deputado para Natan Donadon. E nós criamos mais um fato inédito na história do Brasil. O primeiro deputado presidiário, ou primeiro presidiário deputado aqui do Brasil. Tá bacana? Isso deu uma enorme repercussão no Brasil, uma repercussão extremamente negativa. O Congresso, que já tem o filme queimado, ficou ainda mais queimado. E a partir daí vieram duas consequências. Na tentativa de dar uma resposta à sociedade, a Câmara dos Deputados votou por unanimidade o fim do voto secreto
na Câmara. O projeto agora vai para o Senado, mas lá no Senado o senhor Renan Calheiros disse que o buraco é mais embaixo. E ele não quer o voto secreto, ele não quer o fim do voto secreto para todas as decisões. Ele disse que vai fatiar o processo e vai fatiar essa história e não haverá o fim do voto secreto para todos. Vamos esperar para ver. Lembra, foi aprovado o fim do voto secreto na Câmara, mas ainda falta no Senado. Como a repercussão foi muito grande, galera, o PSDB impetrou uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da sessão, aquela sessão que manteve o mandato do deputado presidiário. E, leiam meus lábios, em caráter liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso aceitou a anulação da sessão. Pois bem, galera, qual a justificativa do ministro Barroso? Segundo ele, não havia condição física para que o deputado continuasse com o mandato, visto que ele está preso na Papuda e não teria como ir ao plenário, não teria como ir às sessões da Câmara. E ainda disse que há um impeditivo jurídico. O tempo a que ele foi condenado, 13 anos e pouco, extrapola o restante do tempo que ele ainda tem para cumprir o mandato. Ou seja, a pena é maior do que o tempo que falta para ele terminar o mandato, então ele não teria como continuar com esse mandato. Tá bacana? Mas trouxe aí, galera, por trás dessa história toda do deputado Danadon, tem outras questões. Já desde que o Supremo condenou a galera do Mensalão à cadeia, não só condenou a cadeia, mas condenou também pela perda do mandato, começou uma briga entre os dois poderes republicanos. O Supremo disse que é ele quem decide pela perda ou não de mandato, mas os deputados e senadores dizem que são eles, dizem que isso é função constitucional do Poder Legislativo. Tá lá, galera, no artigo 55, ó, vou ler aqui para vocês, artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. A perda do mandato por condenação criminal transitada em julgado de parlamentar será decidida pela Câmara ou pelo Senado Federal. Então, na interpretação dos parlamentares, cabe a eles decidir pela perda ou não do mandato, mas na decisão do Supremo, cabe ao Supremo e a mesa diretora da Câmara tem só que executar aquilo que já foi decidido pelos 11 ministros do Supremo. Então você vê que está por trás aí uma briga entre poderes republicanos e ainda há por trás disso aí também a questão dos condenados do Mensalão. Tranquilo, gente? E por fim, o último assunto, para a gente fazer um breve comentário aqui, é a questão da Síria. Todo mundo sabe que há cerca de 3 anos, lá em janeiro de 2011, começou a famosa Primavera Árabe, quando os jovens, articulados por meio das redes sociais, foram às ruas do mundo árabe exigir o fim de ditaduras que estavam no poder há décadas. Na Síria, começou uma guerra civil e de caráter religiosa, basicamente entre os segmentos alauítas, da qual o ditador Bashar al-Assad faz parte, com os sunitas, que são maioria no poder. Essa guerra civil já resultou na morte de mais de 100 mil pessoas e há mais de 2 milhões de refugiados naquela região. O problema é que os rebeldes controlam parte do país, mas o Bashar al-Assad, o ditador sírio, ele tem forte poder com tanques de guerra, com artilharia pesada e com caças. Então, o Conselho Nacional Sírio, que é o órgão político que representa os rebeldes, já vem pedindo há algum tempo que ocorra uma intervenção estrangeira no país para que eles, rebeldes, possam derrubar o ditador Bashar al-Assad. Só que esse tipo de decisão, galera, tem que ser discutida e aprovada no Conselho de Segurança da ONU. Lembra, você tem que entender o Conselho de Segurança, e aqui não é o lugar para a gente falar disso. Mas lá no Conselho de Segurança, há 5 países que têm poder de veto. Quais são eles? Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra e França. Quando o pedido de intervenção na Síria chegou ao Conselho de Segurança, Rússia e China vetaram. Tá bacana? Mais recentemente agora, exatamente no dia 21 de agosto, ocorreu lá na Síria um ataque com armas químicas que resultou na morte de cerca de 1.400 pessoas. As imagens são chocantes, foram mostradas em todos os veículos de comunicação, crianças mortas enfileiradas no chão e tudo mais, chamando a atenção da opinião pública internacional. A partir daí, os Estados Unidos e outras potências ocidentais disseram que vão atacar a Síria
atacar a Síria para derrubar o ditador Bashar al-Assad. É uma forma de enfraquecer o Bashar al-Assad e permitir que os rebeldes cheguem ao poder. O problema, meus amores, tem duas questões aí. As armas químicas foram utilizadas e quanto a isso parece que já não resta dúvida. O problema é saber quem utilizou essas armas químicas. Os rebeldes dizem que o míssil com armas químicas foi lançado pelo ditador Bashar al-Assad, matando uma porrada de inocente. Gente, o mundo, os Estados Unidos e outros países já haviam dito que se houvesse a utilização de armas químicas, eles iriam entrar na guerra. Não é possível que o ditador Bashar al-Assad seja tão ingênuo ou tão burro, sabendo que se ele usasse, potências estrangeiras iriam entrar na guerra. Por isso mesmo é que o ditador Bashar al-Assad diz que não foi ele quem utilizou as armas químicas. Quem jogou foram os próprios rebeldes para colocar a culpa nele e aí pressionar uma intervenção estrangeira. E é claro que naquela região tudo é possível. Há ainda, meus queridos, um outro questionamento. Pode ter sido alguém mesmo ligado ao governo Bashar al-Assad, mas sem a autorização do ditador. Em meio a essa confusão toda, os Estados Unidos disseram, só um minutinho, os Estados Unidos disseram que iam atacar, mas o Obama, que não quer fazer igual o Bush, quer fazer as coisas unilateralmente, resolveu pedir apoio ao Congresso dos Estados Unidos. Gente, o Congresso americano está em recesso e só volta ao trabalho dia 9. Dia 9 é terça-feira, se eu não tiver... Como? Segunda-feira aqui, segundo a nossa produtora Marina. Tá bacana? Então, segunda-feira, dia 9, o Congresso americano volta ao trabalho. E aí vamos ver se o Congresso americano autoriza ou não. Agora veja bem, lembre-se, intervenções estrangeiras precisa do apoio do Conselho de Segurança. Mas o Obama, se igualando ao Bush, ele que tanto criticava, disse que, independentemente da aprovação ou não do Conselho de Segurança, ele irá atacar a Síria. O que pode levar, galera, entre outras coisas, a uma guerra generalizada no Oriente Médio. Inevitavelmente o preço do barril de petróleo vai subir, todos nós pagaremos por isso, e vai gerar uma grande instabilidade mundial. Lembre-se, o Brasil é contra essa intervenção. Dilma deixou isso muito claro lá na reunião do G20, mantendo a nossa tradição diplomática de só aprovar intervenções quando elas são aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Lembre-se, o Brasil não concorda com essa intervenção estrangeira dos Estados Unidos e de outros países lá naquela região, na região da Síria. Bacana? Espero que tenha sido proveitoso. Vou aguardar os comentários de vocês lá no Facebook, no YouTube e na minha página www.reginaldoveras.com.br. Compartilhem o vídeo, debatam, discutam, tirem suas dúvidas na medida do possível por meio da internet, sempre que possível, não é sempre, eu irei responder algumas. Tá bacana? Um abraço a todos e semana que vem, no próximo final de semana, gravaremos o nosso segundo programa semanal de atualidades. Um beijo a todos, até a próxima.